mas eu pergunto primeiro ao vereador Renato Orsini, que quer se pronunciar. Bom, eu não vou aqui ficar discutindo, porque esse não é o meu perfil. Eu gosto é de propor. Acabamos de trazer um carro para cá, eu mostro o problema, mas também levo a solução. É isso que nós precisamos fazer. Eu não olho pelo retrovisor não, mas não esquecer eu não vou não. O povo de Anchieta não vai esquecer mesmo esses 4 anos que nós passamos. E se Vossa Excelência, para conhecimento do vereador que cita a escola do Cantagalo, esse vereador, quando foi secretário, tem toda a documentação. O vereador Beto já conversou comigo e viu quem foi que parou essa obra. Aliás, eu gostaria de uma CPI dessa obra. Eu gostaria. Vereador, 30 segundos para o senhor terminar. Eu gostaria, porque a gente fica falando aqui, mas por que essa obra foi paralisada? Se nós deixamos dinheiro em caixa, nós deixamos um projeto. Por quê? Foi o Renato que parou? Foi o Edival, que nem está mais aqui, que parou a obra? Não, foi o ex-prefeito que paralisou por conta de política. Então vamos investigar, vamos saber, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade, vamos parar de ficar contando lorota para a população. Pela ordem. Vereador Serginho, o senhor tem 1 minuto para poder falar. E depois o vereador Beto, que pediu pela ordem. Na qualidade de presidente da CPI, o que aconteceu? A Justiça determinou que suspendesse os trabalhos, porque ela entendeu o seguinte, que a gente deveria abrir uma CPI para cada ato, aquele que a gente estava fiscalizando. Mas isso também prova que a gente estava no caminho certo. Você sabe por quê? As contas de 2016 foram rejeitadas justamente com aqueles pontos. Então, em vez de ser 3 pessoas julgando, graças a Deus que nós vamos ter, assim que descer, 11 vereadores julgando. E os fatos são os mesmos. Os fatos são os mesmos. E só para essa questão de olhar para o retrovisor, a gente não deve olhar, mas é engraçado que a gente pode olhar para o retrovisor 2014 e falar agora no... Vereador, termina. De projeções de orçamento. Então, quer dizer, uma hora pode olhar para o retrovisor, outra hora não, né? Vereador Beto, 1 minuto. Senhor presidente, quero fazer um requerimento verbal. Pois não. Solicitar ao secretário Sandro quanto que já foi pago da suposta dívida de 100 milhões. Que o senhor coloque em votação, senhor presidente. Outro detalhe, senhor presidente. Requerimento do vereador Beto Calimã, com destinação ao secretário de administração, mas eu boto barra ao secretário de finanças também. Sim. Que senhor. possa colocar em votação o quanto que foi gasto no município pela escola. Quanto foi pago da suposta dívida de 100 milhões. Quanto que foi pago da suposta dívida de 100 milhões. Deixada pela administração passada. Deixada pela administração passada. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Só que eu participava da CPI, eu queria falar só a respeito da CPI, que o colega vereador Giovanni citou aí. Por favor. Não, vereador. Só explicar primeiro que desde o primeiro dia de mandato, vereador, eu falei assim que eu faria o meu papel com fidelidade. E além do meu papel, eu tenho tentado fazer algo mais, né? Que no devido momento eu vou fazer, porque realmente eu sou péssimo de demonstrar o que eu faço. Eu gosto mais de fazer do que de mostrar. Mas assim, quanto à CPI, o ex-prefeito entrou com a liminar, um pedido de liminar de suspensão dos trabalhos, por achar que não tinha um fato determinado, né? Na verdade, nós começamos a investigar e apurar 4 fatos, né? E assim, como a justiça paralisou, e infelizmente a nossa justiça é um pouco lenta, para não dizer muito lenta, o tribunal, né, já julgou que esses fatos estão irregulares. Então, assim, aquilo que a gente estava apurando, aquilo que a gente estava investigando, o próprio Tribunal de Contas, por unanimidade, julgou irregular e abriu o prazo para a defesa, que eu tenho certeza que o senhor tem conhecimento disso.
Mas em momento nenhum esse vereador aqui quis julgar o ex-prefeito, quis julgar os atos dele, mas justamente para comprovar se houve dolo ou não, eu resolvi investigar, resolvi participar dessa CPI, e ando assim de cabeça erguida, porque eu acho que eu estou fazendo corretamente o meu papel. Só te dar uma satisfação, porque pega mal pra caramba diante da sociedade, dá a impressão que a gente está fazendo algo errado, e eu tenho certeza absoluta do quão íntegro eu tenho sido nisso, o quão imparcial. Inclusive, um dia, em off, o próprio advogado do citado me chegou no ouvido e falou: pai, vocês não precisam fazer isso não, investigar não, que ele já está frito. Não foi essa expressão que ele usou, né? Então, assim, deixa eu ver que eu queria, inclusive teve coisa que nós averiguamos e vimos que não procedia, que nós tiramos da investigação, que no relatório prévio seria apresentado, que eu era o relator e já tinha mencionado. Posso apresentar depois em particular para o senhor, uma vez que o relatório não está pronto, mas assim, a CPI só parou por uma liminar, não foi porque ela não tinha base, não foi porque ela não tinha fundamento, tanto é que tudo aquilo... o juiz exigiu que fosse uma CPI por fato. Infelizmente, talvez por experiência minha, né, eu não me atentei a esse regulamento de CPIs. Mas, assim, o que prova que a CPI estava coerente com aquilo que a sociedade espera é que o Tribunal de Contas já julgou por unanimidade a rejeição das contas pelos mesmos fatos. E voltando Obrigado, aos presidente. trabalhos